Boa noite! E hoje é o nosso último dia dos 50 Tons para Cura 1, porque nós vamos lançar os 50 Tons para Cura 2, né? Eu comecei a escrever, achei que nós levaríamos aí o mesmo tempo dos 50 Tons 1, mas não. Fiz uma proposta que vou conseguir acabar em menos tempo, tá ok? E passo já para vocês. Pessoal, hoje nós vamos comentar, para finalizar, sobre dois textos de Charlie Chaplin e de Baruch de Spinoza. Charlie Chaplin é conhecido e Baruch de Spinoza é um filósofo, e meu mestrado e meu doutorado foi em Baruch de Spinoza e Platão, Carmides de Platão, como eu já havia dito para vocês. Então eu farei a leitura dos dois textos e nós vamos comentar. Me emociona muito, inclusive eu fui hoje reler para preparar, eu gosto muito no dia de ler, né, para ficar mais quentinho na minha mente, e chorei com o texto de Baruch de Spinoza, porque de fato é algo que me toca muito, e eu gostaria de terminar essa primeira etapa dos 50 tons com esse texto, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, e depois de feita a leitura, nós vamos comentar. Vida. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor e fiz juras eternas. E quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida. E você também deveria não passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Gente, esse poema de Charlie Chaplin tem uma beleza tão grande e descreve o nosso cotidiano, porque no poema nós conseguimos ver beleza, porque existe toda uma licença poética e todo um linguajar. Mas esse poema, pessoal, está retratando o nosso dia a dia. E por que a gente não vê beleza? Porque nós estamos inseridos naquele momento presente, então é mais difícil de ver. E Freud fala o seguinte, e é uma aula emotiva para mim, e ainda perdi uma amiga, né, infelizmente, agora mesmo, e então, se eu me emocionar aqui hoje, vocês vão levar em consideração. Então, a questão que Freud fala é que quando nós percebermos a vida, nós vamos perceber também que nós tivemos uma distância do problema. O que significa isso? Eu preciso me distanciar do problema para vê-lo. Ou seja, isso significa que eu preciso do tempo. Enquanto eu estou inserida no meu momento presente, eu me cego para aquilo que está tão próximo a mim que eu não consigo enxergar. Vamos fazer um teste? Isso é neurociência, tá? Literalmente. Pega o celular. Quanto mais você colocar próximo dos seus olhos, você não consegue ler o que está escrito. Isso é literalmente, isso é para um problema também. É que a gente às vezes não vê que coisas externas têm a ver com o nosso interno e com a nossa constituição emocional. Então, tudo que está descrito nesse poema lindo é o nosso dia a dia. São coisas que nós fazemos quando nós erramos, quando nós acertamos, quando a gente faz uma coisa.
de adolescente na nossa idade, e depois a gente tem uma raiva da gente mesmo e a gente começa a aprontar uma bagunça. Essa bagunça é linda. Na verdade, é bagunça aos nossos olhos. É a mesma coisa de nós olharmos para uma criancinha e ela está chorando porque ela não está dando conta de um dever de casa e a gente olha de fora e fala assim, nossa, mal sabe ela o que é um problema. Não é assim que a gente fala de uma criança? Eu imagino que os anjos, né, ou os mentores, ou como queiram chamar, olhem para nós desse jeito. Nossa, olha, coisa tão simples e a pessoa está desorientando porque nós ficamos assim. E nós esquecemos que nós somos crianças aqui na Terra. A nossa experiência é evolutiva, então estamos sempre aprendendo. Da forma como você olha para uma criancinha, o desespero que ela tem, esses dias a minha filha estava desesperada porque ela não estava conseguindo aprender matemática. E eu de cá, calma, porque eu sabia que era possível colocar um professor particular e rapidamente ela aprender, porque ela já tem facilidade. Só que ela não via a possibilidade, esse era o problema dela. E nós temos uma tendência a olhar e falar assim, olha o que ela está preocupada, não tem nem conta para pagar, mas ela está preocupada com aquilo que ela consegue absorver. Ela não consegue absorver mais que isso. Então, a preocupação está relacionada à idade dela mesma. E esse poema está falando justamente disso, do nosso dia a dia. E ele cita as partes que sofremos de uma forma que, quando lemos, nos traz emoção. E nos traz emoção porque nós distanciamos um pouquinho do problema para olhar de fora. Então, nós estamos lendo as palavras de Charlie Chaplin. Aí fica bonito. Temos uma aluna aqui, depois se ela quiser se apresentar no grupo, eu não falo o nome porque eu ainda não pedi permissão para falar, né? Ela está escrevendo um livro da vida dela, uma trajetória de toda a vida dela. E eu tenho acompanhado vários momentos que ela me conta. E eu ouvi um áudio dela a respeito da mãe que eu chorei de tão bonito que era. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né, nesse último dia. É possível que a vida tenha tanta beleza que nós vamos começar a agradecer todos os momentos e emocionar conosco todos os dias. Então, ela me contando a trajetória da vida dela, inclusive muito parecida com a minha, quando ela falava assim, porque eu era pequena e eu pedi explicação para o padre do purgatório. Gente, achei aquilo o máximo. Tinha uma beleza nos detalhes, era uma lembrança tão boa que nós esquecemos desses detalhes. Esse era a proposta dos 50 tons. Você conseguir voltar nesses momentos e perceber a vida de outra forma, porque se você volta nos momentos, você vê o seguinte, olha como que eu agi. Nossa, olha como eu fui matura. Só que ao invés de ter raiva de você, você se acolhe. Olha o grito que eu tinha, como que alguém não percebeu? Aí você começa a se amar, porque você vê que você teve um movimento bonito, as pessoas não conseguiam, às vezes, te entender. Mas aí você, agora adulta, começa a entender você no seu passado. Olha como eu sofri. Se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, como que eu teria me acolhido? Como que eu teria me colocado no colo? Ao invés de pensar assim, nossa, fulano tinha que ter feito isso por mim naquela época. Não, como é que você agora vai se colocar no colo? Então, quero que vocês releiam muitas vezes esse poema de Charlie Chaplin. Agora eu vou para um poema que não tem uma vez que eu não choro nesse poema, e acho que não vai ser agora não, ainda mais que eu estou emotiva hoje. Porque, gente, esse poema é de uma beleza tão grande, esse texto de Spinoza, na verdade, é uma oração. Mas eu quero explicar aqui essa oração primeiro, porque como ele é um filósofo e foi interpretado, né? Então, eu vou ler em português com as palavras possíveis de serem interpretadas. Então, tem hora que ele pode fazer alguma crítica que vocês não entendam, mas eu vou explicar depois o que ele quis dizer. Que tem palavras que às vezes chocam um pouquinho, tá? Porque, como eu disse, quando se trata de Deus, a gente tem um pouco de medo de falar algumas coisas. E ele não teve medo algum nessa oração, né? Eu já estou me emocionando. Hoje vai ser difícil dar aula, hein? Mas vamos lá. Eu vou ler para vocês essa oração e depois a gente volta para comentar sobre ela. Vamos prestar atenção. O Deus de Spinoza. Ele é um filósofo holandês, tá? Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo
desfrutes da tua vida. Eu quero que gozes, cante, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios, que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faça aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banhos de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o, cuidado de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. Observação. Albert Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza. Pedi 2 minutos para vocês. Pessoal, hoje eu vou pedir desculpa porque além de ser uma aula que me emociona, é uma aula ao vivo, né? Então não tinha como assim a gente deixar para outro dia, né? E ainda, né? É um dia mais
complicado aqui para mim. Então, Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Bom, então vamos lá, para algumas coisas aqui, né? A pessoa dando chorando, que eu acho importante de pontuar, porque Spinoza é muito incisivo nas palavras. E quando a gente faz filosofia, a gente estuda grego e estuda francês. Para quem sabe francês, depois, se quiser, eu mando o texto em francês. Porque a tradução em português ela é muito falha. Então, quando ele cita algumas coisas relacionadas ao templo, algumas coisas assim, na verdade, a tradução fica falha, né? E dá uma impressão de ele falar que a igreja não é importante, né? Que as Sagradas Escrituras não são importantes. E não é isso que Spinoza fala. Só que a tradução para a nossa língua é o que permite traduzir a isso aí, tá? Agora, quem falar francês e quiser que eu envie o texto em francês, terá uma tradução mais limpa. Então, vai ficar... Vocês vão entender mais, tá? Nessa linguagem. Nessa língua, desculpa. Então, ele fala o seguinte... que tudo que Deus fez foi para você. E eu acho muito interessante que ele cita aqui como você seria castigado se o próprio Deus te fez com todas essas limitações. Porque era necessário que tivesse essas limitações, já que não existe o acaso. E às vezes as pessoas nunca pararam para pensar nisso. Deus te fez com todos os desejos carnais. Não foi não tem outro criador. Para quem acredita, por exemplo, no demônio, no Satanás, por exemplo, ele não é o criador. Mesmo para quem acredita, sabe que ele não é criador. Então, quem cria o desejo não é ele, é o Deus. Como que ele castigaria de forma a ter uma eternidade de castigo se ele próprio cria a nossa estrutura? As nossas limitações. Eu gostaria que vocês parassem para refletir sobre isso. Faz uma diferença muito grande. Quando ele fala dos templos, em francês, na verdade, ele não fala para vocês não ir no templo. Ele fala que o templo feito de pedra, ele não é a constituição do espírito, mas sim o seu corpo. Foi traduzido daquela forma. Então, não é que você não deva ir. Eu acredito que até deve, porque é muito gostoso, né? O convívio e tudo mais. Mas ele quis dizer que não é ali exatamente que está Deus, mas ele está em todos os momentos. E aí, inclusive em momentos, quando eu falei para vocês, quando vocês têm uma relação, vocês agradecem, porque o sexo e Deus parece que fica tão separado. Ele quis dizer o seguinte, o templo é você, e se o templo é você, o tempo todo você está no templo. Então você não pode apenas se voltar a Deus naquele momento físico da oração. Isso que ele quis dizer, tá? E outra coisa que ele traz é porque ele fala em francês, né? E ele é um filósofo que estuda grego. E, na verdade, no grego, gente, não existe a palavra pecado, tá? Eu vou traduzir para vocês aqui, vou fazer umas explicações das palavras. Satanás, em grego, significa mau pensamento. Em grego. Demônio, em grego, significa um espírito ruim. Então, Spinoza parte desse princípio. Ele parte da própria linguagem dele. Que aí a gente tem outra tradução para essa linguagem em português. Por isso que às vezes fica difícil ler Spinoza. Porque ele traz uma referência muito forte ao grego. Tá? Então, ele tem um texto que fala, quando Jesus fala, afaste de mim, Satanás, né? E aí ele traduz, afaste de mim esse pensamento ruim. Porque a tradução grega é essa, né? E a nossa primeira, né, tradução, hebraico, grego, latim, e só depois vem a nossa língua. Então, quando ele fala sobre o pecado, ele quis dizer o seguinte, Deus não fala que você é errante porque você é diferente de outra pessoa, mas porque você tem uma estrutura e as suas escolhas te levaram a usar de alguns atributos que você tem para algo que não é benéfico para você. É dessa forma que é traduzido, quando ele fala nessa parte. As escrituras, ele quis dizer o seguinte, cuidado com o que você lê.
as palavras. Quando você escreve, gente, uma redação, tem gente que lê e não entende o que você quis dizer. Então, tenham muito cuidado, porque as pessoas falam assim, não existe interpretação. Se não existe interpretação, como que existe tantas doutrinas e crenças? Só que nós temos um hábito de achar que a interpretação do lugar que frequentamos é a mais correta. E existem, sim, interpretações. Não, mas isso aqui está claro. Isso está claro para você do jeito que você entendeu. Pode não estar claro para o outro. Eu vou fazer uma live sobre essas questões de interpretação. Vou trazer alguns textos que pessoas afirmam ter certeza e vou trazer a tradução etimológica, né, a raiz da palavra, como que ela surgiu e como que ela pode ser interpretada. E Spinoza, quando ele fala isso das escrituras, ele fala com muita propriedade. Por quê? Porque a Bíblia foi o livro mais traduzido que existiu no mundo. E as palavras se perderam demais. Como eu disse, temperança, que é o meu doutorado, né? Spinoza e Platão, o Diálogo de Carmides, ele fala de temperança. Até hoje, na língua portuguesa, nós não temos o significado de temperança da forma como é tido no grego. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a maioria do que nós temos antigo, né, como a Bíblia, não são da língua portuguesa. Então, a gente tem que estudar mais a fundo. Dr. Douglas vai dar um curso sobre isso. Ele vai explicar a linguagem de cada texto, a linguagem primária. Como que surgiu? Como que é a palavra e as várias traduções que ela tem para a nossa língua. Porque aí, por exemplo, João Ferreira, que é quem traduziu muito a Bíblia, é um padre, ele escolheu, diante de várias interpretações, ele escolhe uma linguagem que melhor é colocada ali. Aí ele coloca algo e você vai interpretar aquele algo. Então, quando alguém escreve um livro, ele não está aqui para falar assim, você interpretou correto. Então, a gente tem uma turma que vai interpretar de um jeito, uma turma que vai interpretar de outra. E Spinoza traz isso aí nessa fala. Cuidado com o que você lê. Porque, ao resumir, ele fala o seguinte, esquece os mandamentos. Por que ele fala para você esquecer o mandamento? Porque não é importante? Não. Porque ele fala o seguinte, se você obedecer o maior, que é amar ao próximo como a si mesmo, os outros são consequências. Olha que bacana disso. Se você apenas amar o próximo como a si mesmo, você não mata, você não rouba, você não faz nenhum outro. Os outros podem ficar de lado. Se você conseguir fazer esse que Cristo trouxe, que é o maior, não precisa de mais nenhum outro. Tá? E depois ele fala de perdão. E eu gosto muito da colocação de Spinoza para perdão. Em grego, perdão não tem o mesmo significado, tá? Eles tentaram traduzir e aproximar. Por que Deus vai perdoar você, segundo Spinoza, se ele te fez da forma como ele fez, errante, né? Errante aos nossos olhos, porque na verdade não seria. E aí você faz alguma coisa diante da sua pequenez. A Spinoza fala o seguinte, você acha que ele irritou? Ele é Deus. Você acha que ele irritou? Você acha que ele não olha para você como uma criança rebelde, mimada? Se ele olha dessa forma, ele não precisa perdoar. Porque ele é amor puro. Ele é a única pessoa que poderia perdoar, na verdade. Porque nós, quando a gente fala, eu te perdoo, é uma prepotência danada, né? Porque não cabe a nós isso aí. Se eu não perdoar ou perdoar, que diferença faz para a vida da pessoa? Faz para a minha, porque eu adoeço com aquilo, tá? E nós temos uma mania de falar o seguinte, eu não te perdoo, aí você adoece e o outro que não foi perdoado não vai sofrer nada, porque não é isso o perdão. A única pessoa que poderia perdoar, porque Cristo fala com Maria Madalena, a única pessoa que poderia jogar a pedra, e aí é no sentido de perdão, não o faz. Então, se Deus olha para você como uma criança imatura, em desenvolvimento, às vezes rebelde, ele te fez assim, com todas as estruturas que você tem, e você faz péssimas escolhas, ele não vai entender que é o seu processo evolutivo? E isso eu concordo com o Spinoza. Ele faz uma oração, mas na verdade é como se Deus estivesse falando, né? É um texto. E gosto também depois do comentário de Einstein, que eu vou reler aqui. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo, ou seja,
O Deus de Spinoza que se revela por si mesmo quer dizer que não precisa você ficar o tempo inteiro impondo na cabeça do outro. Ele se revela por si mesmo na própria experiência do dia a dia. Então ele se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Porque se eu parto do pressuposto de premiação, então eu parto do pressuposto de injustiça também. E não pode existir injustiça, já que tudo é perfeito. Então as coisas que julgamos serem justas, nada mais são que acontecimentos que nós ainda não conseguimos entender de fato. Uma criancinha com câncer é injusto? Possivelmente não, já que eu tenho esse olhar para Deus, o Criador. Porque se eu não tenho, aí tem outras explicações. Mas se eu tenho, e Deus sendo Deus, porque eu estou falando de Deus, com tudo que nós entendemos o que é Deus. Deus sendo Deus, ele vai se entristecer com a própria criação? Será? É algo para nós analisarmos. O que a Daniela está falando é verdade ou não? Não sei. Mas é um texto que eu gosto, que eu quis finalizar com ele. E ele é um texto que, se você ler todos os dias, você vai conseguir pegar pedacinhos para poder colocar a sua mente para exercitar. Mas esse texto, acima de tudo, ele deixa uma amorosidade muito grande. E quando ele fala que Deus é puro amor, tem pessoas que falam assim, mas ele é justiça também. A justiça está abaixo do puro amor. Ele é puro amor. E a justiça é uma consequência do que nós precisamos para a nossa evolução. Então, quando ele fala Deus é amor, em momento algum foi falado Deus é amor e justiça. Nós consertamos porque nós não entendemos. Nós olhamos para Deus com atributos humanos. Nós não conseguimos entender que Deus amaria uma pessoa que estuprou e que matou. Não, é mais fácil falar que ele vai jogar no fogo do inferno. Porque como essa pessoa teria um perdão? Aos nossos olhos não teria. E não teria mesmo. Porque dificilmente amaríamos alguém que entra na nossa casa e mata o nosso filho. Então, aos nossos olhos, seria assim. Então, é a forma que nós temos de interpretar. Mas aí nós estamos falando de Deus, que nós jamais conseguiríamos entender a forma como Ele ama. Todas as coisas que Cristo fez, Ele falou que podíamos fazer, e eu sou prova viva disso, e quem conhece nosso trabalho espiritual sabe. Mas tem uma coisa que Cristo fez, que ainda nós não conseguimos, que é amar todos, sem exceção. Essa é a maior proeza de Cristo. Porque curar, nós conseguimos curar. Colorir a água, nós conseguimos colorir. Materializar, nós conseguimos. São proezas grandiosas, são mediunidades grandes. Mas tem uma coisa que a gente não conseguiu, que foi a proeza de amar. De uma forma genuína a todos, igualmente. Essa foi a maior proeza de Jesus Cristo. E aí, quando ele veio e falou que o mandamento era amar, a gente não entendeu. Porque se o mandamento é amar e você cumpre, não precisa mais de escritura, gente. Para que 10 mandamentos? Se você já ama a si mesmo e o outro, não precisa mais de 10 mandamentos. Não precisa de regra mais, não precisaria de mais nada. A questão é que nós não conseguimos. Então, nós precisamos de coisas para nos frear. E a mensagem dos 50 tons, para finalizar, é: não existe acaso. Você foi criado com toda a complexidade, com toda a beleza. E onde você percebe que não há beleza em você, há uma beleza oculta. Você não consegue perceber ainda. E eu quero deixar aqui, para finalizar, a mensagem do amor maior, que resumiria tudo isso que nós estudamos se nós conseguíssemos entender o que é o amor. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Gratidão imensa e eterna por esses 50 dias, pelo processo de cada um. Eu vibrei muito nos bastidores, com as mensagens que eu recebia, com os feedbacks que eu recebia. Parabéns a quem pela primeira vez está terminando um trabalho do início ao fim.
porque isso aconteceu. Estou muito feliz em terminar. No início, eu pensei assim, nossa, vou finalizar num dia que vai ser complicado. Mas agora eu percebo que não. Que eu finalizei num dia que eu estou tão cheia, né, de amor, porque perder pessoas e acontecer, né, essas coisas que nos emocionam, e ainda falar desse assunto, a hora que eu levantei, eu falei, não é possível que eu não dei conta de ler. Mas agora, terminando a live mais calma, eu percebo que isso também foi a beleza do trabalho, né? Pode ter contribuído de alguma forma com vocês, e eu espero que sim. Mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu amor, e que a nossa vida seja colorida com os tons mais reluzentes.